Hoje eu vou fazer uma instalação simples de dois sistemas operacionais diferentes na versão Linux, que é esse CentOS. Tem a versão Lite, que essa versão aqui ela é uma versão mais pura, né, segundo o próprio site do CentOS.org. É uma versão que você tem basicamente um kernel mais limpo, uma versão mais limpa, para que você possa construir uma outra versão aprimorada, que seria tipo essa versão aqui. Essa versão ela tem 7 GB, né? É uma versão, segundo o site, é uma versão muito mais completa, com todas as versões de kernel aprimoradas dentro dessa ISO aqui. Bom, a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente pode utilizar, como eu gosto muito de utilizar essa versão aqui do Oracle VM VirtualBox. Existem várias máquinas virtuais que você pode trabalhar. Eu acho essa mais interessante porque ela é uma versão, dependendo do hardware que você tem, eu acho ela mais maleável, mais flexível e a capacidade de processamento dela é mais flexível com o sistema operacional. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma porrada de máquinas virtuais. Então, se eu quiser ligar 5 máquinas virtuais aqui, eu não tenho uma diminuição do desempenho da minha máquina aqui, do meu hardware principal. Tem pessoas também que gostam de utilizar o VMware. Então, tem gente que gosta de utilizar essa versão boa também. Só que, em questão de desempenho, eu não utilizo muito essa máquina virtual justamente porque ela tem um consumo muito grande de processamento. Eu não consigo, por exemplo, rodar 5 máquinas virtuais ao mesmo tempo, de acordo com o hardware que eu tenho. Então, ficaria muito mais difícil. Por exemplo, eu tenho aqui 10 GB de memória RAM, 3 de processador, né, numa versão 64 bits. Então, assim, eu utilizar essa versão aqui do VMware, para mim, eu acho inviável pelo hardware que eu tenho. Talvez você possa ter um hardware muito mais robusto do que o meu, que aí tem condições de fazer, né, essa utilização de múltiplas máquinas rodando ao mesmo tempo. Então, inicialmente, a gente vai fazer uma instalação do Hyper-V. Então, quando você tem um sistema operacional desktop, que no caso é o Windows 7, Windows 10, 8, para você fazer a instalação do Hyper-V, você tem que vir ativar os recursos do Windows, né? Na versão server, o processo é diferente. Você vai adicionar uma função dentro desse servidor, né? Seja ele qualquer versão, ou Enterprise, Standard, e em algumas também Data Center. Então aqui a gente pode adicionar a versão aqui, a gente pode simplesmente selecionar ele, e ele vai fazer todo o processo de instalação. Aqui nessa etapa ele vai pedir para reiniciar o sistema operacional. Então nós vamos reiniciar o sistema aqui para a gente poder voltar, para a gente poder visualizar o gerenciador de máquinas virtuais do Hyper-V. Reiniciamos a máquina já voltou, já subiu o sistema operacional. Então depois de instalado o Hyper-V, a gente tem aí os dois links de atalho, que geralmente são criados, tanto no menu iniciar, aí você vai procurar lá o Hyper-V. No meu caso aqui eu já peguei ele lá do local e trouxe para a área de trabalho. Então depois que você instala ele, você tem duas versões, você tem essa versão aqui que é uma versão Wizard, onde ela vai te orientar, fazer todo um processo de instalação, aqui ele vai buscar as versões de sistema operacional, essas aqui ele pega na internet, tá? Ele já tem um pré-direcionamento para buscar através da internet, esses links aqui, para você instalar essas versões. Então tem aqui uma ferramenta, um pacote de ferramentas de desenvolvimento, tem um ambiente de desenvolvimento, tem umas versões de Ubuntu. E também você pode fazer a instalação através de uma fonte local. Aí nesse caso você vai direcionar, vai buscar uma ISO, né? Então se você tiver uma ISO já previamente no seu computador, você vai buscar. Eu não vou usar essa versão, até porque ela é bem simplificada, é uma versão assim, mais para quem é iniciante, quem quer ter um método mais fácil de poder fazer o processo. Então eu vou usar aqui o gerenciador do Hyper-V, que seria uma versão em modo mais avançado. Então aqui eu consigo ter toda uma visualização completa. Aqui ele já pegou uma máquina que eu tinha configurado alguns dias atrás, né? Ele ela está desligada, enfim. Então eu posso vir aqui, vou criar uma nova máquina virtual. Ele vai dar todo um release de como que vai funcionar o processo, o que vai ser feito, né?
É possível usar máquinas virtuais no lugar de computadores físicos em vários casos. Então, em breve release, então nós vamos avançar aqui. Eu vou dar um nome para essa máquina. Vou colocar aqui a versão CentOS. Vou colocar CentOS LT, de versão Lite, porque a gente vai primeiro fazer a instalação dessa versão com kernel simplificado. Vou mostrar aqui nas propriedades, como eu já te mostrar, está vendo que até o tamanho dela é menor. Aí aqui eu posso direcionar para onde eu quero salvar essa máquina. Então, para ficar mais fácil, não ficar desorganizado, eu vou deixar ele dentro da unidade C. Eu vou fazer essa alteração e vou avançar. Aqui ele vai falar sobre os tipos de geração de máquina virtual. Tem a geração 1, que são máquinas virtuais que dão suporte a sistemas operacionais convidados de 32 e 64 e fornece o hardware virtual disponível em todas as versões. Então, em todas as versões que você for fazer a instalação, ele vai funcionar baseado no hardware que você tem. Na geração 2, essa geração de máquinas virtuais dá suporte a recursos de virtualização mais novos, tem firmware baseado em Wave e exige um sistema operacional convidado de 64 bits, ou seja, nessa versão, obrigatoriamente o seu Windows tem que estar na versão 64 bits. Tá? Qualquer versão de Windows que você tiver tem que estar em 64 bits. Então eu vou usar essa primeira, que independente de qualquer situação, ele vai funcionar. Até porque, posso falar isso em um outro vídeo, são várias versões, porque quando você cria um HD virtual, você pode também importar esses HDs em outros programas também de virtualização, e vice-versa. Então aqui eu vou colocar aqui, a princípio 2048, vou colocar 2 GB, né, ele vai trabalhar com o processo de memória dinâmica, né, ele vai utilizar a memória de acordo com a memória disponível na máquina, mas ele só vai consumir de acordo com o que a máquina estiver exigindo, a máquina virtual estiver exigindo. A princípio, eu não vou fazer nenhuma conexão ainda, tá? Eu posso fazer essa alteração depois. Por que eu não vou fazer agora? Porque muitas das vezes pode ser que durante o processo de instalação, ele vai querer buscar algum arquivo de update na internet. Tem muitas versões que você pega de ISO na internet, eles têm a versão, vamos dizer, a versão nominal, mas muitas das vezes essa versão não é a versão 100% atualizada. Então, para não demorar o processo aqui no vídeo, a gente vai deixar por enquanto a placa de rede desconectada. Aí aqui ele está mostrando que ele vai criar um disco virtual. Como eu falei anteriormente, eu poderia também utilizar um disco existente, só que eu não vou utilizar. Então eu vou criar um disco do zero, tá? Aí aqui ele está falando do tamanho máximo, né? Só que eu vou fazer esse tamanho aqui um tamanho de 20 GB, porque eu tenho um espaço limitado no meu disco está com 120 GB, então para não comprometer o uso máximo eu vou deixar dessa forma. Então aqui eu vou fazer uma alteração aqui. Ele está instalando dentro de C2 pontos o Windows. Vamos manter dessa forma. Então beleza, aqui nós estamos na etapa de fazer a instalação do HD. Eu fiz uma alteração, fiz uma pausa no vídeo, fiz uma correção, porque ele estava pegando um caminho C2 pontos / Hyper-V. Então eu não quero que ele fique nesse caminho. Quero que ele tenha a pasta única dele na unidade C2 pontos. Então a gente fez essa alteração, dei uma pausa no vídeo, voltei lá e fiz a correção. Então ele vai criar o nosso disco, que vai ter esse nome, né, extensão .vhdx. Se eu tivesse um disco a qual eu quisesse utilizar, bastava eu vir aqui e procurar. Ou então poderia adicionar mais tarde. Como eu já quero fazer tudo de uma vez, ele já vai prosseguir dessa forma. Lembrando que você tem que tomar cuidado com relação ao tamanho exigido pelo sistema operacional que você vai instalar. Eu estou colocando 20 GB, porque devido ao tamanho da imagem ser de 500, próximo 600 megabytes, eu acredito que ele, talvez, na hora de descompactar, fazer todo o processo, ele deve ocupar 1 GB e alguma coisa. Mas, na outra versão mais completa, talvez esse tamanho não será tão suficiente. Então, vamos prosseguir. Aí aqui eu vou dizer que eu vou instalar o sistema operacional mais tarde. Tá? Então, nessa etapa, eu vou fazer esse processo, eu poderia fazer já pegando um arquivo ISO aqui diretamente, ou posso fazer mais tarde. Tá? Então, em outros vídeos você pode ver como que é todo o processo, né? Você pode pegar um arquivo inicializável, enfim. Então, como a gente já tem a ISO, o que eu vou fazer? Eu já vou buscar aí na área de trabalho aqui, onde eu salvei. Vou botar aqui o CentOS, vamos ver qual é a versão. Esse aqui é de 7 GB completa, Enterprise. Então eu quero essa versão Lite. E a gente vai avançar. Então quando ele fizer todo o processo de construção da estrutura da máquina virtual, com a alocação dos arquivos nos devidos lugares, ele já vai buscar essa imagem aqui para fazer o processo de instalação.
Então ele vai fazer um resumo do que vai acontecer. A máquina ficou com esse nome, geração 1, 2 GB de memória, a rede não está conectada, está aqui o disco com expansão dinâmica, né? Ele vai fazer todo o processo. Então aqui ele vai criar a máquina virtual, vai fazer toda a criação necessária, então a máquina ela já está pronta. No entanto, ela já está desligada. Então naquela parte onde a gente fez a indicação de uma ISO, eu poderia fazer, por exemplo, agora, não precisaria necessariamente fazer naquele momento. Nós vamos iniciar a máquina, nós vamos iniciar ela e vamos conectar, porque assim eu posso estar visualizando o que está acontecendo durante o processo de inicialização. Bom, então beleza, aqui a gente tem as opções, aqui ele fala para testar a mídia e depois fazer a instalação do CentOS. Eu acho que eu não vou seguir essa etapa, porque eu acho que não há necessidade. Tá? Então vamos fazer a instalação direta do sistema. Ele já está fazendo a leitura da ISO, que é essa ISO que a gente já colocou aí. Aqui ele está iniciando. Então aqui nós temos a etapa, vamos ver se tem alguma versão em português. Lembrando que dependendo de onde você estiver, ou se é numa organização, é bem provável que a TI já deve ter um padrão de instalação que deve ser seguido. Então, vamos deixar assim mesmo e vamos continuar. Bom, aqui ele já faz uma análise, teclado, suporte das línguas, aqui ele apresenta um erro, né, de fonte de instalação, erro ao configurar o repositório básico. Vamos ver se a gente clica em qualquer um para ver o que acontece. Aqui ele tem a instalação de destino, também não está dando um alerta, está selecionado, acredito que tem que resolver primeiro esses problemas. Como eu havia mencionado, ele já menciona que a rede não está conectada, obviamente eu acredito que ele deva ter essa necessidade. Vamos clicar aqui para ver o que acontece aqui. Qual a fonte de instalação? Bom, a gente já informou isso, né? Eu acho que não sei o porquê ele está pedindo isso daqui. Vamos ver o que diz nessa pasta de destino. Está selecionado. É um disco selecionado. Vamos ver aqui, discos padrões, adicionar um disco. Também não tem nada. Erro na configuração. Vamos ver os detalhes aqui no disco selecionado. Bom, aqui ele fala que você tem um disco, o disco não selecionado. Os discos não selecionados aqui não serão tocados. Discos especializados em rede, bom, eu acredito que aqui ele mostra que já está selecionado. Não sei porque ele está ainda apresentando aquele alerta, né? Então pronto aqui para ver se muda. Bom, então ele já ajustou lá. Esse erro da fonte de instalação, não sei, talvez seja uma estação complementar de algum tipo de software, né? Software de utilização do sistema, porque eu acredito que talvez esse sistema deva ser um sistema puro. Para quem conhece o Linux, né, desde a sua elaboração, ele basicamente era só um kernel, então você precisava de ter os softwares, né, de configuração de alto nível. Aqui eu não sei porque, vamos ver se dá para aplicar alguma coisa aqui. Acredito que ele deva puxar alguma coisa da internet. Dar um ponto para ele, não teve mudança nenhuma, até porque essa configuração era direta aqui. Não sei se ele vai deixar eu fazer default switch, bom, já está lá. De qualquer forma, ele não deixa fazer realmente a instalação. Fonte da instalação. Não faço ideia de que repositório seja esse.
mostra que ele está conectando. Bom, aqui nessa etapa eu entrei aqui na tela do botão, gente. Mantive selecionado o espelho mais próximo e ele fez a seleção automática. Eu acredito que ele deve buscar isso de algum sistema, de algum servidor na internet. Aí aqui ele fala as versões, né? Então eu pude ver que ele tem aqui os tipos de software que você quer instalados nele. Então aqui, por exemplo, ele tem esse servidor com GUI, um servidor integrado fácil de gerenciar com uma interface gráfica. Aí ele vem com softwares adicionais de ambiente, com Hyper-V de virtualização, gestores de computadores. Vamos ver a versão server, um servidor integrado fácil de gerir. Tem aqui inúmeras funções, né? Eu acredito que a outra versão Enterprise que a gente vai instalar, ela deva ser uma dessas duas versões aqui completas. Aí você tem a função básica, né? Que são as instalações mínimas. Aí tem os adicionais. Depois tem a versão Workstation. Eu tenho aqui, acredito que deva ser os softwares básicos para ele estar funcionando. Ele também tem a versão em máquina de virtualização, então sistema operacional personalizado. Bom, como eu quero apenas conhecer, saber qual as versões que tem disponível, eu acredito que essa versão que a gente já tinha aqui, que é aquela ISO Enterprise, ela deve ser uma ISO completa, com todas as informações, todos os softwares necessários. Eu poderia fazer essa com função básica, mas eu não sei exatamente quais dessas eu teria necessidade, né? Então vamos instalar essa versão Workstation, para a gente ver o que tem de diferente. Vamos clicar no pronto aqui para ver o que ele vai trazer para a gente. Então ele já, né, passou em todos os requisitos do checklist, e aí a gente vai iniciar o processo de instalação. Lembre-se que nessa tela também ele exige uma senha para ser determinada. A senha não foi determinada, vamos esperar ele fazer essa etapa aqui para ver o que vai acontecer. Lembrando que eu tive que realmente configurar a placa de rede em modo Braille, não teve jeito. Infelizmente a instalação ela não faz o processo de modo offline, então eu tive que adicionar uma placa de rede e fazer as configurações ali, que o próprio Wizard permite, então eu tive que fazer aqui uma adição de uma placa, um adaptador de rede. E aí, como a gente pode ver, ele está baixando aqui tudo da internet. Aqui ele já me tem um alerta, né? Acredito que não vou conseguir sair do próximo passo, né? Então eu vou dar um pause no vídeo para a gente poder esperar até o fim desse processo aqui e retomar e preencher esse checklist aqui dos itens que estão pendentes. Bom, então aqui ele já fez o processo de instalação, a gente ainda tem que preencher aqui os requisitos que estão faltando, então vamos definir uma senha, está pedindo uma senha root, criar uma senha fácil. A senha é muito curta, ppp, vamos mudar, botar uma senha grande então. Beleza, vamos finalizar a configuração.
Depois de ele fazer o processo ali com relação ao usuário, ele pede para reiniciar o sistema, dizendo que foi instalado com êxito. Vamos reiniciar ele aqui. Vamos tirar nossa mídia, porque não precisa mais dela. Tá aí reiniciando. Pelo desempenho, dá para observar que eu acho que ele exige um hardware bem mais robusto. Bienvenue. Deixa eu ativar aí. Dá para conectar as contas online também, mas eu vou ignorar. Sobre você, alguns poucos detalhes para concluir a definição. Vou ver o que ele tem aqui. Vou colocar aqui o nome. Define uma senha. A senha precisa ser maior, tá bom? Vamos pôr uma senha maior. Claro que nós estamos prontos para ir, meu querido. E um crash doido aqui. Obviamente por causa do desempenho da máquina. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, vamos finalizar ela aqui, vamos desligar ela. E vamos acrescentar mais memória nessa máquina aqui, para ver o que a gente consegue melhorar. Vou 4 GB aí. Vou iniciar ela agora para a gente ver o que vai mudar aqui de desempenho. Então voltamos aqui com a máquina virtual de novo. Vou ver aqui, Ctrl Alt Delete talvez, para poder desbloquear a máquina. Danadinho não quer desbloquear.
Realmente, nessa máquina virtual utilizada pelo Hyper-V, o desempenho dele não foi muito legal. Então, com a tela travada aqui, a máquina está travada. Realmente essa quantidade de memória ainda não foi satisfatória. Opa! Descobrimos uma coisa interessante aqui, meu amigo. Cancela. Acabei desconectando o cabo de rede, mas a gente, tá vendo? Ele está renderizando de pouquinho em pouquinho, então tem que aumentar mais a memória dessa máquina aqui, senão não vai funcionar satisfatório. Tem aqui o menu atividades, tem os programas básicos. Então, basicamente são todos os programas que a gente tinha deixado como padrão. Aqui é a calculadora, vamos ver como ela está processando bem. Legal. Só que, como eu disse, né, esse equipamento, esse hardware que eu tenho, não deve atender todos os requisitos mínimos necessários para rodar o ambiente com qualidade maior. Podemos aqui ver aqui as unidades. Sai daí, meu filho, vamos saindo, vamos saindo. Vai aí, meu filho, já que me deixa. Quer, tô usando Linux por puta. Então ele vem com um releasezinho para mostrar os primeiros passos. Alterar plano de fundo, configurações, e vamos voltar para a tela de novo. Configuração de Wi-Fi, configuração de Bluetooth. Então, como é uma máquina virtual, esses recursos que dependem de módulos externos ou internos não vai funcionar. Vamos ver se eu consigo ativar a placa aqui. Na verdade, eu acho que eu desativei ela, foi aqui na própria máquina virtual. Conectado, vamos testar aqui na internet, ver se está funcionando. Vamos, meu filho! Então, é o que eu já comentei, essa máquina, esse sistema operacional, realmente ele exige uma performance maior do que o que eu já tenho aqui, né? O hardware ele não é um hardware tão potente, mas pelo menos para a gente exemplificar aqui com esse a gente já consegue. Digitei errado ainda. Você vai ver que a internet está funcionando. Beleza. Então é isso, esse aqui foi o processo para instalação da versão Lite. A gente usou um instalador Lite que a gente baixou do próprio site. Então, vamos ver, acho que é esse aqui de cima. Essa usa aqui não, essa daqui. Bom, então vamos finalizar essa máquina aqui. Então nós fizemos a instalação com essa ISO, é uma ISO Lite, mas durante o processo a gente pôde ver que a gente pode agregar ainda
as outras plataformas, tanto de servidor quanto virtualização, etc. Nós vamos finalizar essa máquina, porque agora a gente vai fazer uma outra instalação, que vai ser a instalação da versão Enterprise. Então, para isso eu vou deixar um outro vídeo, para não ficar tão extenso, e depois eu vou fazer um outro vídeo onde vai mostrar as duas máquinas virtuais trabalhando juntas no Hyper-V. Beleza, galera? Obrigado, um abraço, até o próximo vídeo.